E aí, lindos? Gente, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso maravilhoso, Método GPX, do zero ao avançado em Golpe Pix. E, gente, eu prometo que essa aula vai ser muito mais rápida do que a aula passada, né? Pô, meia hora falando e vocês já estão cansados, então essa aula vai ser curtinha, tá? Já vou logo compartilhar minha tela aqui com vocês, novamente para o nosso mapa mental, tá? Ó, apareceu aí? Ótimo. Segunda fase, que é a fase de materialização de provas, como a gente falou na aula passada, tá? Vamos lá. Aqui, vamos frisar novamente o boletim de ocorrência, tá, gente? Porque o boletim de ocorrência, caso a pessoa, né, a vítima, seu cliente ainda não tenha feito, ele é uma forma de prova, tá? Por quê? Vamos falar um pouquinho mais sobre ele? Como a gente falou na aula passada, o registro do BO é a prova de que o cliente declarou a fraude para a autoridade. Que ele não tá de palhaçada aqui, não tá querendo zoar com a cara de ninguém. Ele, de fato, ó, eu tô aqui registrando o BO, caralho. Eu caí num golpe, eu quero ajuda. Eu tô aqui falando pro Poder Judiciário, pra polícia, ó, eu quero ajuda, eu caí num golpe. Então, o BO, gente, a gente precisa entender o seguinte: ele não é a prova de que a fraude ocorreu, tá? É importante essa informação. O BO não é a prova que a fraude aconteceu, mas ele traz indícios de que sim. O BO traz indícios de que a fraude ocorreu, tá? Por quê? Porque a vítima, ao registrar o boletim de ocorrência, ela está assumindo um risco da falsa comunicação de crime, que é a nossa famosa denunciação caluniosa. Então, ó, se o seu BO for falso, saiba que você está correndo risco de ser denunciado por denunciação caluniosa. Você pode responder um crime por isso, tá? Então, você vai fazer o BO? Então, você não faz o BO de comunicação falsa de crime aqui não, tá? Então, fazendo o BO, a gente traz indício de que a fraude realmente aconteceu, trazendo presunção de boa-fé. Beleza? Vamos lá, então. Materialização das provas, que são os prints. Até que, enfim, a gente chegou nessa fase. Nossa Senhora. Então, vamos lá. O cliente, gente, ele precisa materializar que o golpe aconteceu, tá? Como que a gente faz isso? Então, a gente precisa de provas que geralmente são prints, tá? Então, as provas que a vítima realmente foi vítima de um golpe é os prints das conversas, tá? Qual conversa? Pô, aonde o cliente caiu no golpe. Conversa do WhatsApp, conversa do Instagram, conversa do Telegram, tá? Então, printa isso aí e me manda. Detalhe importantíssimo sobre as provas em formato de print. Até coloquei em caixa alta para vocês, porque, gente, agora a gente chega numa informação importantíssima dessa segunda fase, tá, advogado? Presta atenção aqui em mim. Tá olhando para mim? Está olhando para mim? Então, beleza. Então, agora olha para o mapa mental. As provas em prints podem ser contestadas pelos bancos, tá? Eles podem contestar a veracidade e a autenticidade dessas provas em formato de print, tá? Cabendo a você, advogado, comprovar a veracidade desses prints. Por quê? Ah, mas tem a inversão do ônus da prova, porque os bancos são fornecedores, eles que têm que provar. Negativo. A inversão do ônus da prova vai acontecer, o juiz vai inverter o ônus da prova se tiver elementos verossímeis no seu processo, tá? Como que você vai fazer isso? Inclusive, mostrando que os prints são verdade, são verdadeiros, que não é print editado de conversa, que as mensagens que estão ali não foram editadas, não foram colocadas ali de forma fraudulenta, tá? Então, vamos até dar uma olhadinha no artigo 429, inciso 2 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: o ônus da prova incumbe quando se tratar de impugnação à autenticidade à parte que produziu. Então, o ônus da prova é da parte que produziu aquela prova. Se eu estou trazendo aquela prova no processo, o ônus de provar a veracidade dela é meu. É meu, diferentemente de eu falar para o juiz o seguinte: ó, a única pessoa que pode trazer os IPs, né, os logs dos IPs das transações, é o banco. Porque é ele que fica, quando eu faço uma transferência, a transferência, né, o log do IP daquela transferência, não está comigo. Está no banco de dados do banco. Então, eu posso pedir essa prova, ó, banco, traz para mim essa prova, porque eu não consigo produzir ela. É uma prova diabólica para mim, né? Eu não tenho como produzir uma prova dessa. Eu sei que a prova existe, mas quem tem que me trazer é você. Diferentemente aqui, advogado, você está produzindo print. Eu estou colocando print no processo. Então, quem tem que provar a veracidade desse print não é o banco, é você. Está entendendo? Então, ó, não é ônus do banco provar a autenticidade nesses casos de fraude, tá? Por quê? Porque foi você que produziu essa prova. Então, cabe a você provar a autenticidade e a veracidade desses prints. E como que a gente vai fazer isso, advogado? Vou te mostrar agora, meu filho. Presta atenção. A gente tem duas possibilidades de comprovar a veracidade dos prints das conversas, tá?
A primeira possibilidade, advogado, é a ata notarial, tá? Certamente, se vocês não sabem o que que é, provavelmente vocês já ouviram falar esse nome, ata notarial, tá? Se você não sabe o que que é, vou te falar agora. A ata notarial, advogado, é um registro feito em cartório, tá? Por um cartorário, de que o que consta naquele print é verdadeiro. Porém, além da ata notarial ser uma fortuna, uma vez eu fui fazer uma ata notarial em Curitiba, porra, R$ 1.000 a ata notarial. Eu quase quis morrer. E o meu cliente quis me matar. Como é que faz? Pô, o cliente já gastou uma fortuna no golpe, já perdeu uma fortuna, já gastou uma fortuna comigo e vai gastar uma fortuna de ata notarial? Pelo amor de Deus. Além de ser uma fortuna, o cliente dá muito trabalho para o cliente. Por quê? Porque o cliente tem que ficar indo no cartório, pegar fila, pegar senha, perder o maior tempo lá, fazendo o maior corre para fazer uma ata notarial. Então, gente, de verdade, aborta a ata notarial, tá? Ela pode até ajudar um pouco na veracidade ali, realmente, né? Porque o cartorário, né? O cartório tem fé pública, mas vamos esquecer ela, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês é o Verifact. Eu amo esse sistema, tá? O Verifact, ele é um site pago, porém, ele é muito mais barato que a ata notarial. Um registro no Verifact, ele sai... Da última vez que eu vi, que estava em R$ 98. Se aumentou, aumentou pouco, tá, advogado? Então, pô, de 1.000 conto para R$ 98, ô, coisa linda, coisa linda. Inclusive, eu normalmente peço para os meus clientes pagarem, tá? Mas, meu, dependendo do quanto que você cobra de honorário, que a gente vai ter um módulo de precificação aqui, tá? Você mesmo pode pagar. Pô, 98 conto, velho. Nada. Às vezes até você mesmo pode pegar um pouco do seu honorário e pagar, tirar um pouco do prejuízo do cliente, tá? E o melhor de tudo desse site, advogado, é que ele é aceito tanto pelo governo, tá? Quanto pelo judiciário. Então, se você usar o Verifact para comprovar a veracidade das provas, o judiciário vai aceitar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Por meio do Verifact, você consegue trazer autenticidade e veracidade para cada palavra, cada vírgula, cada acento que está naquela conversa. Bem como o Verifact dá um relatório do metaverso com todos os dados do IPs da conversa, tá? Então, se o banco contestar a veracidade daqueles prints e quiser chamar um perito para analisar aquelas conversas, você, já que você fez o Verifact, porque tem que fazer antes também, né? Não espera o processo estar 1 ano rodando para você fazer o Verifact das conversas. Até porque a data que você iniciou com o processo e a data que você vai fazer o Verifact depois não vai bater. Vai dar merda, não faz isso. Você me faz o Verifact antes, tá? Se o perito, né, o perito vai falar, ó, eu preciso de dados para comprovar, né, para mostrar a veracidade dessas conversas. E você, advogado que fez o meu curso, você vai ter esses dados. Ah, perito, você quer os dados? Ah, só um minuto, eu tenho um relatório aqui, porque o Verifact me dá um relatório dos dados de metaverso, dos IPs, da conversa inteira, advogado. Então, se o perito pedir para confirmar se os prints são verdadeiros e você já tiver feito, é só apresentar o relatório que o Verifact já te deu. Na hora que você fez o sistema do Verifact para comprovar a autenticidade das conversas, o Verifact vai te dar um relatório em Excel e você pega esse relatório e guarda o relatório no seu computador. Se o banco contestar essas conversas, você vai pegar esse relatório que o Verifact já te deu, que você está guardadinho no seu computador, está contestando, né? Não, só um minuto. Perito, o banco que vai pagar essa perícia mesmo? Tá aqui, ó. Pode pegar esse relatório e você vai ver que, de fato, as conversas são verdadeiras. Pô, coisa linda. Isso é lindo demais. Porque o banco não vai estar esperando isso aí de você, não. Esse advogado não vai ter feito relatório de print de IP de conversa. A hora que você juntar o relatório no processo, o banco vai ficar puto. Vai falar, velho, não é possível que esse advogado tem tudo aqui. Que advogado é esse? O advogado tem que advogar para nós, advogar para o banco. Uma loucura, ele vai pensar. Falar para você, advogado, uma diquinha aqui. Em todos os meus, a minha longa caminhada aí em fraude bancária, nenhum banco contestou os prints de conversa nos meus processos. Nenhum. Mas eu sou uma advogada que preza pelos meus clientes. Então, se eu sei que tem a possibilidade do banco contestar essas conversas, eu vou deixar ele contestar e me pegar desprevenida? Me pegar despreparada? Eu não tô louca ainda não, gente. Eu não tô louca, não. Eu vou me prevenir antes. Eu vou fazer esse Verifact antes. É 98 pila para fazer um relatório do Verifact de todas as conversas. Paga isso aí. Se você vai usar ou não, não interessa. Mas tenha. Porque se você não tiver, você vai perder o processo. Sabe por quê?
É agora que eu vou te mostrar. Se você não tiver feito o Verifact antes, você não vai conseguir provar que aquela conversa que você juntou no processo do seu cliente, ela é verdadeira. E sabe o que o juiz vai fazer? Ele vai poder desconsiderar as provas por meio do print de conversa. Ele vai falar, ó, se você não tem como provar que essa conversa é verdadeira, como é que eu vou julgar um processo em cima de uma prova que eu nem sei se é verdade ou não? Não, pode tirar essa conversa daí. Pode desentranhar essas provas aí. Você não consegue nem provar que essa prova é verdadeira. E você tem que provar, advogado. Foi você que juntou. Se você juntou a prova, você tem que provar que ela é verdadeira. Então, se o juiz desconsiderar as provas pelo print, você não tem materialização do golpe. E se você não tem materialização do golpe, você não tem provas que a fraude aconteceu. E se você não tem provas que a fraude aconteceu, o banco vai ser responsabilizado por quê? A fraude não aconteceu, não tem responsabilização. E aí, ó, meu filho, ó a caca que vai dar. Então, o Verifact, advogado, ele é de extrema importância aqui, tá? Na fase de materialização de prova. Você não pode esquecer ele, advogado. Você tá me entendendo? A gente vai ter uma aula para falar sobre o Verifact. Para você, uma aula específica para protocolar as reclamações das notificações no site do Gov, no site do Bacen, e vamos falar novamente do Verifact. Mas eu peço para você uma tarefinha de casa. Entra no site, escreve Verifact no Google e clica. Tem vídeo aula no site do Verifact para você poder fazer o relatório de cada aplicativo de mensagem. O golpe foi no Instagram, ele mostra como fazer o relatório pelas conversas do Instagram. Ah, o golpe aconteceu por meio de conversa no WhatsApp. Ele te ensina a fazer a materialização de provas pelo WhatsApp, entendeu? Então, meu, às vezes não precisaria nem eu te explicar como funciona, porque o próprio Verifact vai te mostrar como funciona, tá? Então, eu te peço, depois dessa aula, advogado, para tudo, entra no site, escreve Verifact e dá uma fuçada, vê como funciona, porque o Verifact é muito importante. É muito importante. Você entendeu, advogado? Você entendeu essa parte de materialização de provas, boletim de ocorrência, print das mensagens? Na hora da notificação extrajudicial, você pode só juntar o print das conversas. Você pode fazer o Verifact na hora do processo. Quando você for ingressar com o processo, aí você faz o Verifact. Mas não esquece, anota. Se você não vai fazer na notificação extrajudicial, porque de fato não precisa, o banco não vai contestar na parte de notificação, mas ele pode contestar no processo, então vamos pegar aonde ele pode contestar. Se ele pode contestar no processo, você me faz o Verifact antes de entrar com o processo. Combinado, advogado? Então agora, gente, na próxima aula, a gente finalmente, eu estava esperando muito por esse momento, a gente vai fazer as notificações extrajudiciais, tanto para o banco pagador quanto para o banco recebedor. E mais, eu vou te explicar o porquê fazer as notificações para cada banco, tá? Às vezes os clientes não entendem, nossa, mas por que eu vou ter que notificar o banco recebedor? Sendo que é o meu banco, né? Por exemplo, o banco X é o meu banco, tem que notificar só o banco X, não o Y. Eu vou explicar, para você poder explicar para o seu cliente a importância da fase de notificação extrajudicial para o banco pagador e para o banco recebedor. Então, eu te espero na próxima aula, advogado.